mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Queridos irmãos, graça e paz para todos nesta noite. Estar aqui é privilégio nosso. A alegria do Senhor, ela sempre vai nos estimular, sempre nos encorajar e, acima de tudo, nos fortalecer para que a gente possa perseverar até o fim. E aí receber a coroa da vida, disse a nossa irmã Maria José. É isso mesmo. Que bom saudar a todos que estão conosco aí, através do nosso canal. E a minha oração ao Senhor é que você ouça a voz do Senhor. A minha oração ao Senhor é que você possa compreender a palavra do Senhor, o Evangelho da graça de Deus, que transforma, que muda, que dá a possibilidade a você de enxergar a pessoa de Jesus como Senhor e Salvador. Assim aconteça hoje, em nome de Jesus. Meus amados, vamos a um texto da palavra de Deus. O Salmo 95. Este é um salmo que nos convida ao culto solene desta noite. Este é um salmo que nos convida a cantarmos ao Senhor, a celebrar o nome do Senhor. Vejam como é que diz o salmista aqui: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro, e Deus está aqui, bendito seja o seu nome. Com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, poesia, poema, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Que privilégio a gente poder entender que o nosso Deus, Ele está acima de qualquer semelhança, de qualquer mente, de qualquer coração, pensamento. Ele está acima. Verso 4 diz assim: nas suas mãos, observe, estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Aí ele vai dizer agora que Deus criou. O salmista vai dizer agora que Deus criou. Verso 5, vamos lá. Dele é o mar, pois ele o fez. Há alguns deuses aí que dizem que é rainha. Não. A Bíblia diz que o mar é do Senhor que criou. Ele o fez. Obra de suas mãos,
todos os continentes. E aqui abrange, ou seja, toda a terra. 7 bilhões de pessoas, onde estiverem nesta noite, observem, são criaturas de Deus, criadas pelo Senhor. Independentemente se creem em Deus ou não, a graça comum de Deus já se espalhou, desde o nascer do sol, onde a palavra de Jesus diz que o seu Pai faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz vir chuva sobre justos e injustos. Isso é a graça comum de Deus. Nós temos a graça especial de Deus, e por isso a gente entende a linguagem da palavra do salmista aqui, no Salmo 95. Verso 7. Ele é o nosso Deus. Olha que expressão, que confissão da nossa vida ao Senhor. E nós, povo do seu pasto, ovelhas de sua mão. E aqui, hoje, se você ouvir a sua voz, o salmista vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, vamos lá, verso 8. Não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Deus, Ele quer falar comigo e com você. Deus, Ele quer expressar aquilo que a sua vontade prevalece em nós. O Senhor Deus quer exatamente realizar aquilo que está na sua vontade para esta noite aqui, dia 26 de janeiro de 2025. Portanto, qual deve ser a nossa atitude, qual deve ser a nossa expressão de quietude, de quebrantamento, de submissão à sua vontade, a fim de que Ele possa nos usar e que o nosso culto ao Senhor seja feito da forma que Ele determinar para nós. E que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, possa nos favorecer em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir a você agora, passe um momento em oração ao Senhor. Aí mesmo, onde você estiver. Aqueles que estão conosco ao vivo aqui também podem fazê-lo onde estiverem. Deus é um Deus onipresente. Vai ouvir a sua voz, vai ouvir a sua prece, vai ouvir aquilo que vai no mais profundo do seu ser, porque Ele ouve inclusive o nosso silêncio. Ele tem essa capacidade. Mesmo que a gente não verbalize nenhuma palavra, mas se o nosso coração falar, se a nossa mente falar, Ele vai ouvir. E vai nos abençoar em nome de Jesus. Façamos isso aí, em alguns instantes em oração. Querido Pai, nós te bendizemos, ó Senhor. Nós te exaltamos. Estamos aqui como teu povo, povo do Senhor. Tua palavra conclama onde o teu nome é invocado. Tu te faz presente. Através da onipresença do Senhor, tu tens a capacidade, ó Deus, de contemplar todos nós, entendendo aquilo que está no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. Tu sabes também o motivo de estarmos aqui. Praza-te, ó Senhor, em nos abençoar. Praza-te, Senhor, em nos dirigir, nos guiar, nos conduzir
Praza-te também, Senhor, em te adorar na beleza da tua santidade, com a verdade do teu Espírito em nós, compreendendo que tu és digno, ó Senhor, e vais ser sempre digno da nossa participação, da expressão do nosso ser para ti. E queremos fazê-lo, Senhor, com toda a disposição que temos, com toda a força que temos. É bom, Senhor, poder estar aqui na tua casa, nos teus átrios, pois um dia na tua presença, Senhor, vale mais que 1000. A expressividade, a intencionalidade da nossa vida, Senhor, em relação a ti, seja de fato algo real, algo verdadeiro. Que esse momento, Senhor, tu possas ricamente nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A bênção do perdão, a bênção da redenção, a bênção, Senhor, da vida e da vida eterna, a bênção da revelação da tua palavra, e é alimento para a nossa alma. Os teus mandamentos, ó Senhor, os teus preceitos, princípios, que a gente possa absolvê-los de uma maneira intensa. E que o teu Espírito Santo, ó Senhor, nos ajude a praticar a tua palavra. Nós somos, ó Senhor, falhos sim. Apesar de nós, mas o que importa para todos nós é que o Senhor, Ele exerce misericórdia para cada um de nós. A sua bondade, a sua fidelidade, a salvação que temos na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença na nossa vida. E te louvamos, ó Senhor, por todas essas coisas. No nome do Senhor Jesus, aquele que vive, reina e é Senhor para todo sempre. É nele que confiamos e depositamos toda a nossa esperança, hoje e sempre. Amém. Cantemos ao Senhor, queridos irmãos, com toda a alegria do nosso coração. Venham e cantem ao Senhor com júbilo. É o que diz aqui o Salmo 95 que lemos. É um convite a louvar ao Deus eterno. Celebremos o rochedo da nossa salvação. De todas as tribos, povos e raças,
seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe, e a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Vamos repetir? E a nós só nos cabe tudo dedicar? E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Graça e paz, amada igreja. Amém? Essa próxima canção que vamos cantar, ela fala da maravilhosa graça de Deus. Eu convido você a ficar em pé nessa hora, se você puder e quiser. Se você não puder, não tem problema. Cantemos juntos. Quem liberta do meu pecado, seu amor é forte, insuperável, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra como trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos? Vamos juntos. Quem traz a ordem em meio ao caos, quem faz do órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus,
morte. Mais uma vez, digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Santo, santo, santo. Maravilhosa graça. Amor que não tem fim. Tomou o meu lugar. A minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar agora. Há uma canção que diz que o nosso Deus, ele tem um nome que é sobre todo nome. Ele abriu mão da sua glória. Se fez homem, se esvaziou. Servo, ele se tornou. Mas ele não deixou de ser Deus. É isso que vamos cantar agora. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou. E ele se humilhou e assim mesmo se humilhou. E como um filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o nome de Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Ele é Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Vamos mais uma vez. Abriu mão da sua glória. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou. E assim mesmo se humilhou como um filho, e como um filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus.
nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo Seu nome é nome. maravilhoso. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu os convido a um texto da palavra de Deus, Evangelho eterno do Senhor Jesus, em Marcos, o capítulo 4, os versos 35 até o verso 41. Evangelho eterno em Marcos, o capítulo 4, versos 35 até o verso 41. Evangelho eterno do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo inspirou o evangelista Marcos, no capítulo 4, dos versos 35 até o verso 41. Diz assim o texto sagrado: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. Ele fala para os seus discípulos que estavam com ele. É por isso que a citação diz: passemos para outra margem. Jesus Cristo estava aqui no mar da Galileia. O verso 36 diz assim: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Observe que o texto agora vai trazer um fato novo para nós. O texto diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles, os discípulos que estavam com Jesus no barco, o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Verso 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Verso 42. Imediatamente, não, Marcos 4. Questão técnica aqui, não é? E eles, possuídos de grande temor, não.
Ô, Débora, me ajuda, por favor. Pois é, mas nós estávamos no verso 39. E ele, Jesus, despertando, repreendeu o quê? O vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O último verso, você pode ler comigo? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar ao Senhor? Eterno Deus, soberano, todo-poderoso, todas as coisas ao Senhor, Tu tens o controle, Tu tens conhecimento. Todas as coisas ao Senhor, no céu, na terra, Tu dominas, Tu gestas. E aqui estamos agora, Senhor, diante da Tua palavra, esse relato que fala do Teu Filho amado, unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Tu possas, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, nos conduzir, nos guiar, nos assistir, com gemidos inexprimíveis, no sentido de trazer a interpretação fiel das Escrituras à nossa vida, à nossa alma, à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso espírito. Não importa, ó Deus, como estamos aqui, como chegamos aqui, não importando a motivação, mas uma certeza temos: os que estão aqui vieram porque foi vontade do Senhor. E por isso nós Te louvamos e Te pedimos que Tu, ó Senhor, nos abençoes, qualificando-me e também qualificando cada ouvinte da Tua palavra nesta oportunidade. E que a Tua voz poderosa, possa ecoar de maneira retumbante na nossa vida, no nosso coração. Isso é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, algumas informações preliminares, algumas informações para que a gente possa entender e nos situar naquilo que a palavra de Deus nos falou e vai continuar falando à nossa vida. É interessante você perceber, primeiramente, que de acordo com o verso 7 do capítulo 3 do Evangelho em Marcos, há uma informação, e essa é uma informação importante. Aqui diz que Jesus Cristo, Ele se retirou com seus discípulos para os lados do mar. Interessante que o lago aqui, o lago da Galileia, tinha dois lados, ou duas margens. E observe como essa informação é importante. Ele se retira com os seus discípulos para os lados do mar. E aqui o relato do verso 7 do capítulo 3 do evangelista Marcos diz que quando acontece esse movimento de Jesus com seus discípulos, seguia-o da Galileia uma grande multidão. Verso 7. Cadê o verso 7, Débora? Também da Judeia. Essa é uma informação importante. Jesus e os seus discípulos, meus amados irmãos, chegaram à outra margem do mar. Isso está dito aí, depois da tempestade,
para que você possa entender que eles estavam numa margem, adentraram ao mar da Galileia, houve a tempestade, vamos citar e qualificá-la daqui a pouco. Mas se você vai para o capítulo 5, o verso 1, é justamente o outro lado da margem do mar da Galileia. Jesus Cristo chega à cidade lá, Decápolis, a terra dos Gerazenos. E ele tem um encontro com alguém em possesso e o liberta. Exerce ali redenção, exerce ali salvação, exerce ali aquilo que ele sempre vem exercendo e há de exercer até o último momento que ele vai voltar a segunda vez a essa terra para conduzir aqueles que são seus a adentrarem com muito gozo no coração o reino que está preparado para aqueles que amam o Senhor Jesus e são salvos por Ele. Duas margens aí, para que você possa compreender. É por isso que agora, quando a gente olha para o texto do Evangelho em Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35, diz que naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos, observe esse detalhe aqui, daquilo que Jesus Cristo falou para os seus discípulos. Vamos passar para outra margem. Isso é importante e você daqui a pouco vai entender por que Jesus Cristo dá essa informação diminuta, mas que é de uma extraordinariamente falando, algo que Deus quer nos dizer hoje aqui para mim e para você. Nós temos a tendência de olhar para esse texto e apenas nos fixarmos no milagre. Eu quero que você olhe para esse texto não apenas nessa perspectiva, mas naquilo que Deus quer me ensinar e ensinar a você hoje aqui, em nome de Jesus. Outra informação importante a respeito do mar da Galileia. Observe, o mar da Galileia se situa cerca de 213 metros abaixo do nível do mar. O mar da Galileia, ele tem 21 quilômetros de extensão e 8 quilômetros de largura, para você ter uma ideia do tamanho desse mar. Seu extremo ao sul, observe, é um vale profundo, limitado por penhascos. O vento, ele se afunila pelas colinas circundantes ao longo do vale. E olha uma informação importante, pode açoitar o lago com tempestades súbitas e violentas. Ou seja, Jesus Cristo, ele diz assim para os seus discípulos, olha, vamos pegar o barco e vamos passar para a outra margem do mar. Ele não diz essas informações, ele não socializou com os seus discípulos que ia haver uma tempestade, mas ele falou que iria passar para o outro lado da margem do mar da Galileia com os seus discípulos. Observe, meus queridos, a crise, às vezes, de maneira metáfora, ou metaforicamente falando, se assemelha às cenas dos marinheiros desesperados em uma tempestade de vento e ondas marítimas descritas. Observe isso aqui.
no Salmo 107, a partir do verso 23, que eu gostaria que você pudesse ler comigo aqui. Você vai para o Salmo 107, a partir do verso 23. Olha o que é que a palavra de Deus está falando para mim e para você hoje. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfego na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor. Você já andou de navio? Já fez um belo passeio na costa brasileira? Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Diz o salmista no Salmo 107 ainda, pois ele está falando aqui do Senhor, falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até aos abismos, no meio destas angústias. O salmista agora está nos chamando a atenção de que crises podem ser angústias, desfalecia-lhes a alma. Aí ele começa a partir do verso 27 a dizer, andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino, a direção, o foco. A angústia, às vezes, faz isso comigo e com você. Agora observa o que diz o verso 28 do Salmo 107. Você pode ler comigo? Bem forte. Alegremente falando. Confiadamente, confessando que essa é a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Vamos juntos? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Vamos juntos, verso 29. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Verso 30, vamos juntos. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Verso 31. Olha o que é que Deus quer fazer comigo e com você hoje aqui. Vamos juntos? Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E, finalmente, exaltem-no também na Assembleia do Povo e o glorifiquem no Conselho dos Anciãos. Você está percebendo? Talvez isso aqui, queridos, dá para nós a indicação de que os discípulos de Jesus, mesmo tendo Jesus no barco, estranhamente, eles se apavoraram. Isso dá indicação para nós de que essa leitura do Salmo 107 escapou à mente, ao coração, à alma, ao espírito dos discípulos de Jesus. Às vezes a nossa angústia, a nossa dor, às vezes a nossa crise, às vezes, ou seja, a nossa turbulência existencial, aconteça, sabe por quê? Porque a gente às vezes não atenta para aquilo que está na palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Alguém já falou que a Bíblia do Senhor Jesus Cristo, durante os 3 anos que ele passou aqui na nossa terra, era exatamente os Salmos. É interessante a gente perceber que ele chega para os seus discípulos, olha, passemos para outra margem do mar da Galileia.
Acontece, ou seja, a tempestade. E o texto mostra Jesus Cristo extremamente tranquilo, ao ponto de dormir. Os comentaristas dizem que este sono aqui, em meio à tempestade de Jesus, mostra a sua exaustão, porque ele teve um dia extremamente ocupado com o reino. Se você ler os capítulos, todo o relato do capítulo 4 de Marcos, capítulo 3, você vai perceber que ele estava anunciando o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas ao mesmo tempo estava exercendo cura e milagres até então. Um outro exemplo, queridos, aqui, nessa pequena introdução, a gente vai para o profeta Jonas. Profeta Jonas, capítulo 1. Olha como a palavra de Deus, ela conecta o Antigo Testamento com o Novo e o Novo com o Antigo. Para a gente ter a clareza, a amplitude daquilo que Deus quer falar a mim e a você. Jonas, capítulo 1, a partir do verso 4. O contexto aqui é que Jonas recebeu uma ordem de Deus para ir para Nínive. E ir para Nínive, na compreensão do profeta Jonas, era ir pregar o evangelho a uma nação não apenas ímpia, mas extremamente cruel. E Jonas, diante do seu nacionalismo, talvez da sua ideologia política, ele dizia: eu não vou. Em vez de ir para Nínive, ele vai para Jope. A sua intenção era simplesmente fugir da presença do eterno Deus. E olha o que diz o verso 4 do capítulo 1 do profeta Jonas. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Verso 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Observe que cada um ao seu Deus, esse Deus ainda é minúsculo. O navio não tinha apenas Jonas, profeta do Senhor. A tripulação tinha outras crenças em outros deuses. Mas olha o relato da palavra de Deus. Cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Agora observe, o homem de Deus, profeta do Senhor, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. O relato do verso 6. Chegou-se a ele, a Jonas, o mestre do navio, o capitão do navio. E lhe disse: que se passa contigo? O que está acontecendo com você? Está todo mundo lá no convés do navio, desesperado, angustiados. Todo mundo, ou seja, exercendo fé em algum outro Deus. E você aqui,
agarrado no sono. Um pagão instrui o profeta Jonas: levanta-te, invoca o teu Deus, que até então o capitão do navio não sabia qual era. Olha o que ele diz para Jonas: talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Abrindo parênteses aqui e fechando. Jesus no barco, no mar da Galileia, com seus discípulos. Dormindo, tranquilo. Os discípulos de Jesus, meus amados irmãos, passaram o dia com ele. Presenciaram. Foram testemunhas oculares daquilo que Jesus Cristo fez. Em termos de milagres, em termos de cura, em termos de salvação, em termos de benevolência, em termos da misericórdia e da bondade do Senhor. Como é que eles se desesperam quando a tempestade no mar da Galileia acontece? E não é o que eles falam exatamente, comparavelmente, aquilo que o capitão do navio, aqui na situação de Jonas, fala para nós. Agarrado no sono, o que é que você está fazendo? Você tem que se juntar com os outros que estão clamando, cada um ao seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Aí você começa a entender. Olha o verso 7 de Jonas, vamos lá. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Isso aqui é uma perspectiva diante do quadro de desespero, de angústia, de tristeza, de fim de linha. E lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. Bingo, bingo, bingo. O que eu acho interessante é quando a gente começa a pensar nesse texto aqui. Olha o que é que diz o verso 8. Então lhe disseram. Talvez o próprio capitão do navio, o mestre do navio. Declara-nos agora. Não dá para esconder mais. Por causa de quem nos sobreviveu este mal. O que me chama a atenção, meus amados irmãos, o mestre do navio, ele começa a fazer perguntas para Jonas, no sentido de querer identificar quem é ele. Quem é o seu Deus? Porque de cara está muito nítido para todos nós que Deus, ele foi que proporcionou aquela tempestade. E ele começa a dizer: que ocupação é a tua? O que é que você faz? De onde vens? Qual a tua terra? E olha, uma pergunta interessante: e de que povo és tu? Verso 9. Olha a resposta de Jonas. Sou hebreu. Você pode ler comigo? Sou hebreu e...
como é que você dorme profundamente? Alguma coisa está errada. Verso 10. Aqui, queridos irmãos, preste atenção. Quem provocou a tempestade não foi a desobediência de Jonas. Quem provocou a tempestade foi o Deus de Jonas. Para mostrar para ele que quando Deus fala comigo e com você, a gente não pode escapar do efeito grandioso daquilo que Deus já está falando comigo e com você. Porque aqui a misericórdia de Deus já começou. Inicia em alguém que não crê em Deus e não tinha o Deus de Jonas. Diz o texto aqui que então os homens ficaram possuídos de grande temor. E lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Agora observa, até o verso 16. Disseram-lhe: que te faremos? Para que o mar se nos acalme. Porque eles perceberam quando Jonas, ou seja, declarou que era hebreu e temia ao Senhor do céu e da terra. Verso 11 diz aqui: porque o mar se ia tornando cada vez mais o quê? Tempestuoso. Aí o verso 12, meus amados irmãos, olha o que é que diz. Responderam-lhes. Isso aqui Jonas responde para eles: eu sou a causa. Tomai-me e lançai-me. Onde? E o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, me sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam. Olha aqui uma coisa. Tem gente que não tem conhecimento de Deus, tem gente que não teme a Deus, mas é abençoado pela graça comum de Deus. A graça comum de Deus, Ele dá a todos, independentemente se crê nele ou não. É por isso que Jesus Cristo diz que o seu Pai, que é Deus, Criador, Deus Redentor, Deus que rege a história, Ele envia o seu sol sobre maus e bons. E faz vir chuvas sobre justos e injustos. Isso é graça comum de Deus. Aqui é um lampejo dessa graça comum em relação a Jonas. Porque o texto diz assim: entretanto os homens remavam esforçando-se por alcançar o quê? A terra. Vamos ajudá-lo, vamos fazer aqui com que ele não tenha muito esforço para nadar até a terra, até a praia. Mas olha o que diz aqui o texto sagrado: mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais o quê? Tempestuoso contra eles. Aqui é a mão de Deus.
Aqui é a ação de Deus. Verso 14. Então clamaram ao Senhor. Eles reconheceram que o Deus de Jonas, o Deus do céu e da terra, eles clamam ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós estamos inocentes nessa situação. E o que é que eles confessam agora? Porque tu, Senhor, fizeste o quê? Como te aprouve. Os últimos versos aqui, 15 e 16. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E o que aconteceu? E cessou o mar da sua fúria. Verso 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. E ofereceram o quê? Sacrifícios ao Senhor. E fizeram o quê? Votos. Duas situações aqui para a gente. A primeira é do Salmo 107. Quem provoca a tempestade é o Senhor. Mas também quem dá o livramento é o Senhor. Na situação de Jonas, quem provocou a tempestade? O próprio Deus. Mas usa de misericórdia para com o seu profeta. Porque o verso seguinte vai dizer que Deus providenciou um grande peixe para que pudesse engolir Jonas. E vocês sabem a história. Ele passa 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Como isso aconteceu, não me pergunte, porque eu não sei. Eu só sei que foi a mão do Senhor Todo-Poderoso que pode trazer à existência aquilo que não existe para exercer sobre nós a sua graça, misericórdia e socorro de prontidão em meio à nossa tribulação, angústia, ou seja, outra coisa que você esteja pensando. Vamos voltar agora para Jesus. Se pudesse dar um tema para essa mensagem de hoje aqui, o tema é exatamente há uma presença que acalma. Eu vou repetir. Há uma presença que acalma. Você pode repetir isso comigo? Vamos juntos? Há uma presença que acalma. Não esqueça isso. Eu não sei o que é que você vai enfrentar amanhã, segunda-feira. Talvez você enfrente ou experiencie um mar calmo, com ventos não contrários, mas ventos a favor. Mas também pode ser que você enfrente nessa semana que se inicia hoje ventos contrários que surgem e que podem surgir. Mas em nome de Jesus eu quero dizer para você hoje, seja qual for a situação, há uma presença que acalma a sua alma. É capaz de acalmar o seu coração. Não importa. Observemos, meus amados irmãos, que uma tempestade no mar é algo extremamente perigoso.
E por que é que eu digo isso? Eu digo isso porque o mar não é nosso ambiente. Nós não vivemos praticamente no mar. No mar da vida, no mar da existência de todos nós, por vezes, acontecem temporais, tormentas, tempestades, e são de repente. Não há programação. Desabam no barco da vida. E aqui, queridos, não tem como evitar. E para mim esse é o ponto dessa mensagem do Senhor ao nosso coração. Pior que enfrentar tempestades é não ter a companhia do Senhor Jesus Cristo no barco da minha e da sua vida. A questão não é a tempestade. A questão é se o barco da minha e da sua vida, Jesus Cristo está ou não. Isso é que é pior. Quando o nosso barco ameaça fazer água, meus amados irmãos, ter a presença do Senhor, Jesus, faz a diferença. Não ter a sua presença, portanto, é estar bem próximo da dor aguda do desespero. Eu quero pensar agora no capítulo 4, versos 35 a 41, e de maneira bem objetiva. Este evento, ele quer nos ensinar hoje aqui, que quando a tempestade chega, há uma presença que acalma a nossa alma, o nosso ser, o nosso coração. O Senhor Jesus, ele é o único, observe isso aqui. Ele é o único que tem poder para agir na vida de todos nós. Não importa o que você vem enfrentando, não importa o que você vai enfrentar, não importa a extensão da sua dor, não importa quanto tempo isso está aí latejando. O que eu sei e vou dizer para você hoje aqui com muita convicção, na fé que eu tenho no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que Ele é o único capaz de dizer: vinde a mim. Todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu tenho poder para aliviar a alma de vocês. Jesus é o único que pode agir na nossa vida, bem como mudar quaisquer situações ou circunstâncias, impossibilidades, ou quem sabe reveses impossíveis. Não esqueça que há uma presença no barco da nossa vida que pode acalmar, seja situações, impossibilidades, circunstâncias, não importa o tamanho, não importa a profundidade, não importa a largueza, não importa nada, absolutamente nada, porque Deus, Ele tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe e pode também exercer para comigo e para com você aquilo que eu não posso e nem você pode fazer, mas Ele pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor.
O que me chama a atenção aqui nesse episódio é que o autor e consumador da nossa fé, ele tem toda a liberdade de dormir em meio à tempestade. Os discípulos é que não entenderam quem é Jesus. Não é assim que a gente às vezes se pega? E agora? O que é que eu vou fazer? Essa é uma expressão que, o que é que eu vou fazer? Não é o que eu vou fazer, é o que o Senhor Jesus pode fazer. Você compreende? Os discípulos chegam para Jesus e encontram-o dormindo. E aí, os 12, como um coro, a uma só voz: Mestre, acorda, desperta. Não te importa que pereçamos. Jesus Cristo se importa comigo e com você, meu amado irmão ou irmã. Sempre. Mesmo dormindo, Ele se importa. Às vezes é que a gente não entende os planos, os propósitos, a vontade do Senhor para a nossa vida. Como é que os discípulos passam um dia vendo milagres Jesus Cristo fazendo, curando, salvando, e no momento da tempestade, no barco, está lá Jesus Cristo. E o desespero torna-os homens tímidos, homens sem fé. Porque Jesus Cristo é despertado, sim. Mas Ele diz, olha, vocês são homens de pequena fé. Como é que vocês não têm fé em mim? Eu estou aqui. A fé no Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, nos leva à compreensão, a identificarmos quem é o eterno Deus e quem somos nós. Por isso que não dá, o que é que eu vou fazer? Se você tem Jesus no seu coração, se você crê no eterno Deus, Criador de todas as coisas, você tem que dizer no momento da mais aguda situação que você possa enfrentar: Senhor, faz a tua vontade. Não é o que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor? Me faltará. É bonito, lindo, maravilhoso. Mas no próprio Salmo diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor não deixa de ser pastor. Nessa situação extrema da vida, Ele está lá como nosso pastor. E para mim, a conclusão do Salmo 23 é fantástica. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu vou desfrutar isso não somente aqui, nessa existência, mas para todo sempre. Pedir socorro de prontidão ao Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, é tudo de bom. Tudo de bom.
Não é isso que o salmista diz no Salmo 46? O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. Olha, socorro de prontidão em plena tribulação. Esse evento, meus amados irmãos, quer nos ensinar que quando a tempestade chega, há uma presença que acalma. Dá para repetir? Dá para melhorar, não dá não? Não esqueça isso. Como é que Jesus Cristo acalmou a tempestade ou acalma a nossa tempestade? Os discípulos vão a ele, despertando. Ele se levanta. Em meio à tempestade, Jesus Cristo se levanta. Em pé. O verso 39 do capítulo 4 de Marcos, e ele despertando, repreendeu o vento. Presta atenção nisso aqui. Ele não repreende o mar. Ele repreende o quê? O vento. O mar só se agita, o mar só se entra em tempestade, em rebuliço, por conta do vento. Lembrem de que no início eu falei que o mar da Galileia está a 213 metros abaixo do nível do mar, cercado de colinas. Isso prova que Jesus Cristo, a promessa de Jesus foi, vamos passar para o outro lado da margem. E os discípulos esqueceram. A promessa de Jesus, vamos pegar o barco aqui e vamos passar para a outra margem do mar da Galileia. Essa foi a palavra inicial de Jesus. Mas mesmo assim, Jesus no barco, a presença que vai acalmar a nossa alma. A gente às vezes entra em desespero e com isso perde a certeza da fé em Jesus. Ele repreende o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. A expressão aqui é fez-se grande, o quê? Bonança. É interessante a gente perceber, meus amados irmãos, eu já estou me encaminhando aqui para uma conclusão. É que esse verbo repreendeu no grego traz a ideia de que o Senhor Jesus Cristo ordenou com um grito. Imagina o barulho, as ondas batendo com ímpeto no barco. Esse é o jeito do Senhor Jesus Cristo promover bonança, calmaria na minha e na sua vida diante das complexidades, espantos, dissabores e incertezas. Apenas um grito de ordem. Apenas um falar imperativo, pleno de alguém que detém o poder sobre todas as coisas no céu e na terra e debaixo da terra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Na ordem do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, o vento torna-se brisa. Agradável. Muito vento destrói. É vento a favor. Na palavra do Senhor Jesus Cristo, o mar fica em plena calmaria. E aqui algumas aplicações para a nossa vida. Estamos iniciando a semana hoje. Pense nelas. A primeira, ninguém exceto o eterno Deus. O Deus Criador é quem provoca tempestades e as acalma. Eu vou repetir. Ninguém, exceto o eterno Deus, é Ele que promove as tempestades. Mas Ele também tem o poder de exercer calmaria. A segunda coisa, nós precisamos, queridos irmãos, aprender a confiar plenamente no Senhor Jesus Cristo. Mesmo que a nossa obediência, observe isso aqui, a Ele nos conduza para o olho da tempestade. Os discípulos, eles não entenderam isso. Em que pese Jesus ter dito para ele, olha, nós vamos entrar no barco e nós vamos para outra margem, porque eu tenho missão, eu tenho uma missão, eu tenho uma alma do outro lado para libertar e salvar. Precisamos aprender a confiar plenamente no Senhor Jesus Cristo. Mesmo que, estou repetindo aqui, a nossa obediência a Ele nos conduza para o olho da tempestade. É por isso que os discípulos, eles deveriam ter olhado para Jesus. Está dormindo. Vou relaxar também. Se aquele que foi o agente da criação de todas as coisas está dormindo em meio à tempestade, Ele está conosco. E não é isso que Paulo diz lá na igreja em Roma, no capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contrário a nós? Terceira aplicação para nós. Lembremos que foi o Senhor Jesus Cristo e não os discípulos que havia sugerido que atravessasse o lago da Galileia. Não foram os discípulos, foram Jesus. Quando você ouvir Jesus Cristo falando, através da sua palavra, ide. Enchei de águas as talhas no casamento lá da Galileia. Os serventes, ou seja, encheram totalmente, diz o texto lá de João capítulo 2. A Maria, que estava presente nessa ocasião desse casamento, foi quem verificou que o vinho tinha acabado. Mas olha o que é que ela fala. Eles não têm mais vinho. Jesus Cristo dá uma resposta interessante. Mulher, que eu tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, mas ela entendeu a linguagem espiritual do Senhor Jesus Cristo. Porque ela diz imediatamente, depois que ouve esse recado, não do seu filho, mas do Filho de Deus. Há uma expressão, capítulo 2 do Evangelho de João, ela chama os serventes e diz assim, fazei tudo o que ele vos disser.
Não foi os discípulos que sugeriram para ir para o outro lado da margem. Foi Jesus. Isso é importante para a nossa vida. Porque o que Jesus Cristo falar para mim e para você, nós só temos uma opção: obedecer e confiar na sua palavra. Às vezes, meus amados irmãos, somos levados a acreditar que as tempestades se devem à desobediência. É possível que sim, mas não são todas as vezes. Nem sempre é assim. Eu apenas vou citar só o texto, vocês leem em casa. Atos capítulo 27. Paulo está indo para Roma ser julgado. Vai com um centurião da guarda romana. O navio que eles pegam, Paulo diz assim: olha, não dá para ir agora, tempestade, o tempo. Nós vamos ter problema na viagem. E eles simplesmente foram. Dá uma olhadinha lá. Atos capítulo 27. E aqui há como que um contraste. Enquanto Jesus Cristo diz para os seus 12 discípulos: vocês são homens de pequena fé. Nessa ocasião, Paulo era um homem de plena fé, cheio de fé. Não desobedeceu, não desacreditou. O texto do capítulo 27 de Atos diz claramente que Paulo foi orientado por um anjo do Senhor. Mas mesmo assim, a tempestade aconteceu. Então, às vezes, nós somos levados a acreditar que as tempestades se devem à desobediência. Nem sempre. Às vezes é propósito de Deus para nos ensinar, para que a gente possa olhar para Ele, para que a gente possa compreendê-lo mais, para que a gente possa se dedicar mais a Ele. Cuidado. Às vezes, meus amados irmãos, o eterno Deus nos salva de problemas. Outras vezes, Ele nos salva em meio aos problemas. Nós não podemos domesticar a ação de Deus na nossa vida. É Ele que faz o que Ele quer na nossa vida. Nós não podemos estabelecer regras para Deus, porque Ele é livre. O encontro com Ele, com Nicodemos, diz: olha, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Quem dá a direção do vento não somos nós, é o Senhor, Criador de todas as coisas. E por fim, a forma que acalma ou não uma tempestade parece não depender da fé, mas sim da vontade do Senhor. A gente tem essa tendência de às vezes dizer: não, a gente precisa pedir ao Senhor discernimento para entender a tempestade que vem do Senhor. Porque se veio dele, se foi ele que provocou, a sua misericórdia e bondade também vem junto no tempo dele, não nosso. Vamos ficar em pé, queridos? Te convido a ficar em pé.
Eu estou me lembrando agora do Salmo 107, que os marinheiros foram abençoados pelo Senhor. Dos seus navios chegaram ao porto. E o que é que eles fizeram? Eles renderam graças ao Senhor e exaltaram também o nome do Senhor. Eu queria convidar você para a gente poder cantar ao Senhor nesta noite, terminando este culto ao Senhor. Há um hino que pode ser a síntese para este momento. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Vamos cantar com toda a alegria do nosso coração. Tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas do céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. Divino porvir, ó que doce esperança. Desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Mais uma vez. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Dia após dia,
com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Há uma presença no barco da nossa vida e acalma. Amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela tua presença na nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus, porque mesmo em meio a tempestades que possam vir do Senhor ou não, tu vais estar sempre presente no barco da nossa vida. E isso acalma o nosso coração. Isso sossega a nossa alma. Isso traz certezas para confiar plenamente no Senhor. Porque em Ti, Senhor Jesus, nós temos todas as possibilidades para quaisquer circunstâncias ou dificuldades, ou temores, angústias, crises ou tristezas. Porque na tua paz, tu declaras hoje para nós, mais uma vez: tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Muito obrigado, Jesus, porque em Ti nós podemos declarar que somos mais vencedores através do poder que há no Teu nome, na Tua pessoa, no Teu senhorio. Contempla, ó Pai, todos que estão aqui nesta noite. Sonda o coração de cada um. Sonda as necessidades. Sonda os temores. Sonda, Senhor, as incertezas. E produz a fé que dá certeza a todas as coisas. Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Dar-nos uma semana extremamente abençoada pelo Senhor. E se houver reveses, lembra-nos de que há uma presença que acalma a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito do Senhor, se derrame abundantemente sobre todos nós que estamos aqui, com extensão a todo o povo do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Podem sentar. Nós começamos o culto só com 3 pessoas ou 4 pessoas, mas terminamos aí com essa gente que está nos visitando. Pois não? Nome, local, igreja.